cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Jesus. A você que está nos acompanhando pela TV, rádio e rede social, sejam todos bem-vindos. Missa do terceiro domingo da Páscoa. O Senhor ressuscitou e caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele ao redor da palavra e da partilha do pão e da vida. Com o coração em festa, celebramos sua Páscoa, que se realiza nas pessoas e comunidades que depositam a fé e a esperança em Deus, promovem a partilha e criam laços de comunhão e solidariedade. Acolhemos o nosso celebrante. Deus criou o céu, criou o mar, criou a terra e tudo que há. Levantemos nossas mãos em louvor, porque grande obra fez o Senhor. Nos criou para adorar e para sempre exaltar seu poder. Quero render-te glória, a tua destra me conduz. Glória em majestade ao Deus fiel. Glória, tua vontade cantarei. Glória, eternamente renderei. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação e também pelas redes sociais, chegamos a esse terceiro domingo da Páscoa e nesta liturgia deste domingo nos convida a Igreja, junto com os discípulos de Emaús, ter essa experiência do Senhor ressuscitado, Ele que caminha conosco no caminho da vida e se manifesta a nós através da palavra que nos ilumina, nos toca o coração, nos faz o nosso coração aquecer, para assim, ao partir o pão, se manifestar definitivamente a cada um de nós, a sua igreja, para viver a missão do compromisso, aonde a prática do amor, a caridade para com os irmãos. Iniciemos esta santa celebração saudando a Santíssima Trindade, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai.
nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, para podermos celebrar dignamente os santos mistérios, vamos pedir perdão a Deus com toda a confiança. Nesse momento do ato penitencial, nos coloquemos com humildade diante da misericórdia do Senhor. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, neste tempo de festa, terceiro domingo da Páscoa, cantemos um cântico novo ao Senhor. Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor demos sempre glória. E ao Espírito de amor demos sempre glória. Glória, glória ao Pai Criador. Oremos. Intenções para esta Santa Missa, pelos nossos falecidos. Leandro Moreira Lopes, 9 meses de falecimento. Antônio de Lima Santos. Maria Regina Carvalho dos Santos. Maria de Nazaré Silva de Carvalho. E pela alma também de Jonathan Ferreira da Costa. Pela saúde de nossos enfermos e daqueles que nos pedem orações, entre eles, pela saúde de Maria Arcelina Machado Moraes, Maria das Graças Machado Moraes,
Francisco Soares de Moraes e Francisco Soares de Moraes Neto. E também pelo aniversário, neste sábado que foi, dia 25, do senhor Hilton da Silva Carvalho, 42 anos. Querida irmã, querido irmão, também coloque no profundo do seu coração, no silêncio, diante do altar do Senhor, as intenções também que você tem para esta Santa Eucaristia. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As leituras nos animam a caminhar na vida iluminados pela ressurreição do Senhor, reconhecendo sua presença entre nós na partilha da palavra e do pão. Acompanhamos as leituras. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o da angústia da morte, porque não era possível que ela o dominasse, pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua. E até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer que, com fraqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, saiba que Deus lhe jurará solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que ele previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós testemunhamos. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que foi prometido pelo Pai, e derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Mandai, meu Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós.
Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis que por meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado, ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Segunda leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, invocai-nos com o Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com suas obras. Vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que foste resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas parecidas com a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por o amor de vosso, e por ele alcançaste a fé em Deus. Deus ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e a esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, nós acabamos de escutar e também de ser proclamado o Evangelho. Eu dizia outro dia que nesse período da Páscoa, nesses domingos que vamos adentrando,
São realmente leituras muito belas. Esse domingo terceiro nos traz hoje a liturgia, nos presenteia essas leituras e essa passagem do Evangelho. É algo maravilhoso, é algo muito gratificante quando nós paramos para meditar sobre essas leituras, nesse tempo da Páscoa. Queridos irmãos e irmãs, se a gente hoje quisesse resumir hoje as leituras, e aqueles que estavam atentos a essas leituras de agora, nós acabamos aqui de ver diante de nós, escutar, mas também perceber com a nossa mente, com o nosso intelecto, tudo aquilo que foi realmente anunciado por Moisés, a lei e os profetas, se realiza em Jesus de Nazaré. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que nasceu de Maria, o Verbo encarnado. Em alguns outros momentos, o próprio Jesus vai dizer, tinha que acontecer isso. Outros dias já, logo após a ressurreição, Jesus vai abrir a mente do discípulo e vai dizer isso, Será que isso não teria que acontecer? Nós não havíamos falado disso? Vocês não conhecem a tradição, o que os nossos pais, os antepassados, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o que fez aliança com Abraão, não veio falando em cada geração? Não veio apontando para o futuro esse Messias que um momento ia nascer, e nasceu da linhagem de Davi? A primeira leitura já nos coloca a par disso, já nos faz essa retrospectiva para olhar para a história da fé do povo de Israel e nela descobrir, não de uma forma sozinho, pessoal, mas como comunidade, como povo, que o Deus de Israel, esse Deus que fez aliança com esse povo, esse Deus que fez aliança lá atrás com Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te indicarei. É esse povo que Deus vai falando ao coração, mas também vai se manifestando a cada acontecimento na história, até o ponto desse Deus vir ao nosso encontro, na pessoa de seu Filho Jesus. Olha só o finalzinho da primeira leitura, quando vai falando de tudo isso, os Atos dos Apóstolos, na pregação dos discípulos, e portanto a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as suas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunha. É isso que dá, as palavras dos apóstolos, a pregação deles nada mais é do que aquilo que eles viveram, que eles escutaram, que eles presenciaram e que na sua vida já está marcada. Esse selo já está aí, já não tem como mais tirar, nem a morte deles vai fazer com que eles abandonem esse encontro com Jesus, que levou nessa experiência de deixar tudo pelo Mestre, e desde o Mestre levar o que eles têm, o melhor do que tem, que é Jesus, para as novas gerações, para as pessoas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e derramou, como estás vendo e ouvindo. Isso nos diz hoje a leitura que é tirada dos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Então, queridos irmãos e irmãs, e depois São Paulo, como também São Pedro, nessa segunda leitura hoje, todos eles vão nos afirmando, reafirmando tudo aquilo que eles já conheciam, mas também para o povo gentil, para o povo pagão, que não conhecia a tradição dos judeus e nem a sua vida religiosa, nem sua religião. Eles vão agora anunciar que esse Jesus que estará aí, em meio à comunidade, que vive e que se pode
pode encontrar Ele e perceber Ele, não só ouvindo Sua palavra, ouvindo o Antigo Testamento e depois aquilo que vai ser deixado pelos apóstolos, que nós temos hoje como o Novo Testamento. Mas veja só, nesse tempo era a pregação dos discípulos. Não tinha o que nós temos hoje, um Novo Testamento organizado. Era só o Antigo. É a vida dos apóstolos, sua palavra, seu testemunho, que vai fazer com que as pessoas possam vir e aderir, vir para esse grupo e se tornar cristãos. Já não precisa se tornar judeus, já não precisa se circuncidar. A circuncisão se dá, como diz São Paulo, através do batismo. Vem para a comunidade, como disse Pedro, aquela multidão, numa outra passagem dos Atos dos Apóstolos, confessa teu pecado, se permite batizar e fica conosco, para que algo depois o próprio Deus envie o Espírito Santo. Ou seja, a iniciação à vida cristã, que nós tanto falamos, que nós tantos trabalhamos agora, para que a igreja volte às suas raízes, volte àquilo que é mais essencial, que é esse encontro com Jesus na comunidade, receber o sacramento, ficar na comunidade e junto à comunidade dar testemunho de um Jesus que está conosco, que caminha conosco, que faz parte da nossa peregrinação, e olhando Jesus que caminha com os discípulos hoje no Evangelho, que Ele mesmo fala, é Jesus quem fala hoje, possamos olhar para trás e perceber que Deus nunca nos abandonou. Deus sempre caminhou com seu povo. Muitas vezes somos nós que preferimos caminhar sem Deus, que preferimos caminhar sem Jesus, mas Ele nunca nos abandonou. E é bonito essa passagem porque nos traz muitos elementos também que nos fazem entender melhor hoje nossos dias que vivemos. Primeiramente, veja só, queridos irmãos e irmãs, os discípulos voltam para o seu povoado, mesmo sabendo já que Jesus não estava mais no sepulcro. Eles voltam depois do terceiro dia, a cair da tarde daquele primeiro dia da semana, porque na manhã, na madrugada, Maria Madalena já tinha ido ao sepulcro. Eles já tinham escutado de Madalena, como escutaram também os outros discípulos que estavam ali fechados, com medos, que o corpo do mestre não estava lá. Eles decidem voltar, sem esperar, voltam para suas casas, voltam para seu recinto, para seu lugar, triste porque o mestre foi tirado do meio deles. E até aquele momento, era a morte, era a última palavra. Poucos acreditavam na ressurreição. Ouviam falar, mas não estavam convencidos de que se ressuscita aquele que crê, mesmo que morra, viverá, diz o Senhor. E disse a Marta, irmã de Lázaro. E é essa experiência do ressuscitado que eles vão ter no caminho. E olha como Jesus tem paciência, olha como é a cercania de Jesus, a proximidade. Jesus vai com eles e pergunta a eles: irmãos, o que vocês vão conversando no caminho? Veja só, eles param, e ao parar, eles dão a conhecer o que iam falando, mas o seu rosto, o seu semblante era de tristeza, era de que tudo tinha acabado ali. Vão andando porque tem que voltar para o seu mundo, para o mundo velho, como acontece com a nossa vida. No momento difícil, no algo que perdemos, numa pessoa que perdemos, ou numa situação de doença, achamos que está tudo acabado. Queremos jogar a toalha, nos sentimos fracos, impotentes. É aí que o Senhor aparece. Mas se nós não tivermos um pouquinho de fé, se nós não olharmos para trás e ver as maravilhas que o Senhor fez em nosso favor, saber olhar a nossa história de salvação, a nossa história, que não é só uma história humana, mas é uma história de fé, dificilmente nós vamos olhar para o futuro com esperança. E Jesus começa a dizer a eles: será que isso não teria que acontecer?
e começa a falar das Escrituras, de tudo aquilo que a primeira leitura hoje já nos falou. Jesus repete para eles, desde o início que Deus começa a fazer aliança com seu povo, até chegar no último profeta, para dizer, olha, isso está para acontecer, é no terceiro dia que o Senhor ia ressuscitar, por que pressa? Deixa que Deus possa agir no seu momento. É o que às vezes passa na nossa vida, queridos irmãos. Dizemos que temos fé, que confiamos em Deus, que rezamos, que participamos dos sacramentos, mas não queremos esperar em Deus. Queremos que Deus faça na hora que nós queremos. E não é assim. Deus tem seu tempo, Deus tem tua hora. Não é o nosso tempo. Nem sempre coincide o tempo de Deus com o tempo que queremos sair do sepulcro, sair das dificuldades, levantar a cabeça e voltar a sorrir. Temos que experimentar um pouco o silêncio da morte, do sepulcro, para poder fazer em nós e na surpresa de Deus, poder sacudir a poeira e dizer, eu sou um homem novo agora, uma mulher nova, que para mim venha a escuridão como veio para os discípulos, eu não quero saber. A escuridão já não pinta mais nada, até a morte já não diz nada, porque Jesus venceu a morte. E a experiência do ressuscitado é essa beleza que é a vida, de uma vida nova e de uma vida para Deus, uma vida com Deus e uma vida em Deus, como eu dizia ontem, ou nessa sexta-feira passada, na convenção de Santo Agostinho. Uma vida com Deus, uma vida em Deus e uma vida para Deus. É essa experiência que o Senhor Jesus nos ensina hoje, nessa experiência dos discípulos de Emaús. E como eles reconhecem o pão? Como eles reconhecem na verdade Jesus? Ao partir o pão. Veja só, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje está centrada em 3 pontos. Nestas leituras de hoje é o que nós celebramos a Eucaristia, porque a Eucaristia é escutar a palavra de Deus que fala desde o Antigo Testamento à experiência do Novo Testamento. É escutar as palavras de Jesus na proclamação do Evangelho. Ou seja, é deixar que a palavra nos ilumine, nos tire a venda, nos tire a roupagem. E é olhando ao partir o pão, a mesa do altar, a mesa do sacrifício, onde Jesus se manifesta como um todo. Para que depois o ponto seguinte, que é a missão da igreja, ou seja, naquilo que o padre diz, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe no final da missa. Esse é o terceiro ponto que hoje também está incluído aqui. Então, na verdade, a liturgia desse domingo é a liturgia da Eucaristia. Aqui está resumido a Eucaristia, com a mesa da palavra, com a mesa da Eucaristia e a missão da igreja, que não é ficar só reunida, fechada no templo. A missão da igreja, depois de partir o pão que Jesus se manifesta, eles se alimentam deste pão. Alimentado da palavra e do pão, a comunidade que crer tem que sair na missão. Levar a boa nova de Jesus, primeiramente, a experiência do ressuscitado para nossos irmãos. E junto com isso, como nós manifestamos essa experiência? Só em palavras? Não. É o amor transmitido em obra, que é a caridade. E esse tempo que nós vivemos é um tempo propício para que a igreja vive a sua essência, vive sua missão. Da mesa da palavra, da Eucaristia, do partir o pão com o Senhor e descobrir que Ele está aí, devemos ir para a missão e também repartir o pão com o mais necessitado. E o pão com o mais necessitado não é só a comida, não é só a água, não é só uma roupa, não é só um calçado que temos que dar, ou quando ajudamos alguém a comprar um remédio, uma receita, quando não tem dinheiro. Tudo isso é prática da caridade, claro que sim, mas também ser ombro, ser ouvido para os nossos irmãos, colocar os nossos dons a serviço da igreja e da sociedade. Quando nós estamos empenhados a fazer isso, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos encomendou.
de levar a boa nova a toda criatura e administrar o sacramento e depois partir o pão com eles, ou seja, viver em fraternidade, ser um com os demais. Queridos irmãos e irmãs, que a liturgia desse domingo nos ajude a crer mais que Jesus caminha conosco, é um peregrino conosco, mas Ele é que vai na frente, Ele que vai abrindo o caminho e ao mesmo tempo Ele é o alimento para a nossa jornada. Com Ele podemos tudo, sem Ele não podemos nada. Ficamos na tristeza, ficamos na escuridão, ficamos no medo, ficamos presos em nós mesmos. Agora com Ele, na experiência do repartir o pão e do compartilhar o pão, aí nós estamos sim com Ele e Ele sendo em nós, para que nós sejamos um com os nossos irmãos e irmãs. Façamos nosso momento de oração, peçamos a Deus que nos faça arder novamente o nosso coração, perceber Ele conosco, para que possamos, também junto à comunidade, proclamar que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Deus caminha conosco e quer que nós vivamos uma vida em plenitude. E agora, queridos irmãos e irmãs, vamos juntos com toda a igreja professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus ressuscitado, que faz de si um dom para nós, peçamos que ilumine nossa vida cotidiana, dizendo: vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a igreja não é incompreendida e perseguida, e seus ministros têm dificuldades em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesma e não se abrem à partilha e à solidariedade com as outras mais necessitadas, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo, pelo desânimo e não dão espaço à esperança e à alegria, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Rezemos também pelos nossos aniversariantes desse final de semana, desse dia de hoje, entre eles pelo aniversário de Wilton da Silva Carvalho, 42 anos, para que o Senhor derrame sobre eles, sobre elas, todos os nossos aniversariantes, sua bênção, sua graça, que possam a cada dia caminhar com Jesus na fidelidade e na obediência. Rezemos ao Senhor. Vinde ficar conosco, Senhor. Rezemos também pelos nossos falecidos, hoje pela alma de Leandro Moreira Lopes, 9 meses de falecimento, Antônio de Lima Santos, Maria Regina Carvalho Santos, Maria de Nazaré Silva de Carvalho e Jonathan Ferreira da Costa.
para que o Senhor perdoe seus pecados e que todos eles e elas estejam contemplando da felicidade eterna no céu, rezemos ao Senhor. Vinde ficar conosco, Senhor. E pelos nossos enfermos, por todos aqueles que pedem a saúde do corpo e do espírito hoje, também pelos nossos paroquianos, entre eles e elas, pela recuperação da saúde de Maria Arcelina Machado Moraes, Maria das Graças Machado Moraes, Francisco Soares de Moraes e Francisco Soares de Moraes Neto, para que o Senhor, na força do ressuscitado, na intercessão de Nossa Senhora e São José, dê a saúde do corpo e do espírito. Rezemos ao Senhor. Vinde ficar conosco, Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesse momento do nosso ofertório, oferte, faça a sua oferta desde aí, mesmo distante, mesmo sem poder vir ao templo, mas faça a sua oferta, ofereça aquilo de bom a Deus, mas também aquilo que você não pode carregar. Como os discípulos de Emaús, seja a tua sinceridade hoje, seja o teu coração triste ou desesperado, oferece também ao Senhor. Ele pode tudo. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, Santo.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo, Dom Evaristo, Bispo Emérito, Dom José Luiz, e o Bispo Dom Marco Aurélio, que é Bispo da Igreja Irmã de Itabira, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Hoje, pelos nossos falecidos Leandro Moreira Lopes, Antônio de Lima Santos, Maria Regina Carvalho dos Santos, Maria de Nazaré Silva de Carvalho e Jonathan Ferreira da Costa. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, Santa Mônica, Santo Agostinho e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no partir ao pão, os discípulos reconheceram o Senhor, mas também a oração. O Senhor ensina-nos a rezar, e ali no Pai Nosso está o essencial que devemos pedir sempre a Deus. Esse Deus que conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas virtudes. Rezemos junto, colocando nesse momento tudo aquilo que trouxemos hoje para esta Santa Missa, as nossas intenções, colocando aqui aos pés do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissertes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Queridos irmãos e irmãs, dai-nos fraternalmente a paz do ressuscitado. Pedimos mais uma vez, nesse tempo dessa pandemia do coronavírus, Covid-19, a gente não pode nos tocar na mão, nem dar um abraço, mas nesse domingo da ressurreição, na força do ressuscitado, mesmo de longe, com um sorriso, com a reverência, dê a paz ao seu irmão, a paz que vem de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, todos aqueles que nos acompanham, faça nesse momento, o momento da comunhão, tua comunhão espiritual. Nesses tempos difíceis, mesmo que a gente já tenha um pouco mais de tempo, graças a Deus, para pensar, para rezar com mais tranquilidade, utilize esse momento para isso. Nesta união com o Senhor, receba este pão descido do céu, Jesus, na Eucaristia, para que juntos, na força dele, possamos também ser um com os nossos irmãos, que é a missão da igreja. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu
de amor, e ao som de sua voz abrasavam em seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, de reconhecermos ao partir o pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovaste pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, antes de dar a bênção final deste terceiro domingo da Páscoa, mais uma vez comunicar a todos aqueles que queiram dar sua oferta, pagar o seu dízimo, trazer sua contribuição, apesar de que a gente não ainda estamos e vamos passar ainda esse restante de mês até o dia 20 de maio, dentro das novas orientações, tanto do Estado como também do Dom Evaristo, bispo da nossa prelazia, fazendo o possível, ajudando com que esse vírus não se espalhe mais do que já está. A gente precisa fazer, cada um de nós, a nossa parte. Por isso que a secretaria da paróquia, ela funciona aberta das 8 da manhã até o meio-dia, até as 12. Então pode vir pela parte da manhã, trazer seu dízimo, sua oferta, sua contribuição. Nós precisamos, porque cada mês, vocês sabem que nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade como paróquia, Os gastos que a paróquia tem são muitos e ainda também com ajuda aos mais necessitados. Então a gente pede a todos, também a nossas comunidades ribeirinhas, que podem vir pela parte da manhã, buscar sua folhinha, fazer a sua prestação de conta, enfim. A secretaria da paróquia funciona de segunda a sábado pela parte da manhã, E a gente tem que se unir nesse momento, fazer todos os esforços. Por um lado, não se aglomerar, nada de celebrações abertas, nada de reuniões com pessoas, com grupos. Mas por outro lado, nós temos também que contribuir com a nossa participação, que é a ajuda de vocês, que faz com que essa paróquia funcione e com que a gente possa ajudar os mais necessitados. Então a gente agradece a todos os nossos colaboradores, mas também pede a ajuda e também que continue fazendo, dando a sua oferta, pagando o seu dízimo, ou seja, cumprindo também com seu compromisso de cristão e de católico comprometido. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Na intercessão de Nossa Senhora da Luz e de São José e Santo Agostinho, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor e Nossa Senhora vos acompanhe. Graças a Deus.